Fala, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu estou passando aqui para compartilhar com vocês algumas verdades sobre a profecia das 70 semanas de Daniel. Essa é uma profecia muito importante na escatologia e ela é importante a gente ter compreensão sobre algumas verdades dessa profecia. Eu não irei ser exaustivo e comentando todos os pontos, só apenas algumas verdades eu gostaria de compartilhar. Você vai encontrar a referência dessa profecia em Daniel 9, verso 24 ao 27. Então, ela é uma profecia que vai tratar aí sobre os próximos 490 anos do futuro de Israel, a partir de um decreto que fosse promulgado autorizando a reconstrução da cidade de Jerusalém. O único decreto que se encaixa com esse contexto é o decreto que está descrito lá em Neemias, capítulo 2, do verso 1 até o verso 8. Vocês podem verificar isso. Mas o que eu quero falar aqui sobre essa profecia são os personagens da profecia das 70 semanas. Então, quais os personagens que aparecem nessa profecia? Número 1, verso 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O povo de Daniel refere-se a Israel, ao povo de Israel, aos judeus. Número 2, a profecia fala que o Messias será morto. O Messias chegará e o Messias será morto. Então, número 2, a profecia fala sobre o Messias, Jesus Cristo. Número 3, a profecia fala do príncipe que há de vir. O príncipe que há de vir. Quem é esse príncipe que há de vir? Ele é o anticristo. E, por fim, a profecia fala do povo do príncipe que destruiu a cidade. Então, o povo do príncipe. Então, nós temos lá, número 1, o povo de Daniel, Israel, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, o príncipe que há de vir, o anticristo, e o povo do príncipe que destruiu a cidade lá no ano 70 da era cristã. A cidade destruiu o templo, destruiu o templo e a cidade no ano 70 da era cristã. Um outro ponto aqui que eu gostaria de falar com vocês sobre essa profecia, que aí é importante a gente compreender, é o escopo da profecia. Como ela pode ser dividida segundo o texto? Ela está dividida em 3 sessões. A primeira sessão com 7 semanas, são semanas de anos. Então é o mesmo que 49 anos. A segunda sessão está com 62 semanas, que é o mesmo que 434 anos. E a terceira sessão está com 1 semana. As 2 primeiras sessões se cumpriram literalmente até a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, sentado em um jumentinho. Ou seja, 483 anos, que é 7 semanas mais 62 semanas, semanas de anos, se cumpriram literalmente até a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. A partir desse momento, outros eventos acontecem, mas não são eventos dentro da semana, mas são eventos de intervalo. Por exemplo, a morte do Messias não está em nenhuma semana. O texto fala, depois, o Messias será morto. Então, Jesus não morre dentro de nenhuma das semanas, é no intervalo. Segundo, a destruição do templo no ano 70 não acontece dentro de nenhuma semana, acontece no intervalo também. E toda essa era que nós estamos vivendo aqui, a era da igreja, também pertence ao intervalo entre a semana 69 e a 70ª semana. Então, quando se dará o cumprimento a essa última sessão? Após o arrebatamento da igreja, quando a igreja sair daqui da terra, em um momento que um líder político e militar surgir no cenário mundial e fizer um acordo com muitos, dá início a essa última semana. Então, preste atenção que a tribulação ela não começa no dia do arrebatamento. Ela não começa com o arrebatamento. Biblicamente, a última semana começa com o acordo do anticristo. Daniel 9, verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana de anos, 7 anos. Então, essa semana só passa a contar quando ele fizer o acordo. Nós não sabemos quanto tempo após o arrebatamento isso será feito. Então, é por essa razão que não tem como a gente seguir nenhum esquema de marcação de datas. Eu vejo pessoas dizendo assim, após o arrebatamento, conta 7 anos, Jesus volta. Não tem como a gente seguir isso. Não tem como. A tribulação dura 7 anos, mas nós não sabemos quando
o acordo será promulgado do anticristo. E além disso, deve-se contar também que na profecia tem 75 dias a mais, quando a gente estuda, após a tribulação. Então nós não sabemos em que momento em quais desses 75 dias a mais Jesus voltaria ali ao final da tribulação. Então isso aí é um ponto aí a se meditar também. Logo, não tem como fazer nenhum esquema de marcação de datas quanto a isso também. Mas um outro ponto que eu gostaria aqui de falar com vocês é porque algumas pessoas falam que essa profecia das 70 semanas, ela se cumpriu literalmente as 70 semanas na primeira vinda. Então, eles afirmam que todas as semanas se cumpriram, não resta uma semana para o futuro. E pasme, existem futuristas, teólogos que acreditam no entendimento escatológico futuro. Existem os preteristas que falam que já aconteceu, existem os futuristas que falam que vai acontecer. Só que entre os grandes escatologistas há unanimidade de que a última semana vai se cumprir. Mas existem alguns futuristas que têm um entendimento que diz que essa semana ela já se cumpriu completamente, ali por ocasião de 3 anos e meio do ministério de João Batista e 3 anos e meio do ministério de Cristo. Olha que coisa. E diz que ela haverá uma repetição futura. Então vamos lá. Segundo esse entendimento, existem 2 últimas semanas. 2 últimas semanas. Então não são 400, não são 70 semanas, são 71, né? Então existem 2 últimas semanas. Aí fala que vai ter uma repetição futura. Agora vamos lá. Se vai ter uma repetição, e se essa semana ela já se cumpriu, com 3 anos e meio de ministério de João Batista e 3 anos e meio de ministério de Cristo, o problema então, o anticristo já veio. Porque a semana só dá início com o acordo do anticristo. Então, não tem como a gente acreditar que essa semana já se cumpriu e vai ter depois uma repetição, e eu dizer que o anticristo não veio. Então eu teria que falar que o anticristo já veio e que virá uma outra vez. Isso vai além das escrituras, não tem como a gente defender. Outro ponto, eu tenho que dizer que a igreja está aqui após a manifestação do anticristo. Porque se a semana já foi iniciada, lá o anticristo já veio e a igreja esteve aqui juntamente com ele. E a gente está aqui depois do anticristo, então. Então, olha que problema, olha que bagunça traz na escatologia esse entendimento. Então, a questão é essa. Se a última semana, a 70ª semana, já iniciou, então o anticristo já veio. Não só o anticristo já veio, a tribulação também já passou. E já era para a gente estar aí para o reino milenário. Jesus já deveria ter voltado também, a gente já estava no reino milenário caminhando para o estado eterno. Então, olha que situação, olha que complicação esse entendimento. Portanto, é coerente entender, assim como os grandes escatologistas, Thomas Ice, John Walvoord, John Samuel Faber, os grandes escatologistas vão defender que resta uma semana de anos se cumprir, ou seja, 7 anos tribulacionais, que é a última semana da profecia de Daniel. Sendo assim, estamos vendo um intervalo entre a semana 69 e a 70ª semana. Ok, queridos? Que Deus abençoe vocês com essa compreensão sobre as 70 semanas de Daniel.